Faça uma oração. Faça um refúgio. Aleluia. Pode tomar o seu assento. Louvado seja o Senhor. O nosso socorro vem do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 3. O Senhor é bom, meus irmãos, e a bondade dele se manifesta na reunião da igreja. Acredite, Deus trouxe você esta noite aqui. Por que, pastor Vamos? Porque Ele precisa, Ele deseja relacionar-se contigo. Deus, Ele poderia isolar-se e não prestar atenção em nós. Ele continuaria sendo Deus. Mas sabe, a grande verdade da boa nova de salvação é que Deus se importa. Ele se importa comigo e se importa com você. Mas pastor, às vezes fazemos coisas que desagradam o coração de Deus, mas Deus se importa conosco. Deus se importa com a sua igreja. Hoje já tivemos o nosso culto pela manhã e eu falava sobre essa questão em que Deus, Ele se importa comigo e com você de uma maneira muito especial. Às vezes você pode não perceber isso, mas o fato de não percebermos o amor do Pai não significa que o amor não exista. Contudo, nessa noite, pelo poder do Espírito Santo de Deus que ilumina a nossa mente, eu quero que você perceba essa maneira de Deus se importar contigo. E nós estamos, neste tema de fevereiro, pregando sobre a igreja de Cristo. A igreja são essas pessoas chamadas por Deus para formarem um ajuntamento de um povo santo. A igreja não é a capela nem o templo. A igreja não são os sacerdotes nem as hierarquias institucionais. A igreja são aqueles que ouvem o Cristo os chamando e dizem: eis-me aqui, Senhor. A igreja do Senhor Jesus começa com 70 discípulos chamados formalmente, depois 12 apóstolos separados e incontáveis pessoas que encontraram com Cristo. A igreja do Senhor Jesus é feita de pessoas que se arrependem dos seus erros e dos seus pecados. E nós aprendemos no domingo passado sobre a igreja que vai além. E agora nós aprenderemos a igreja de Cristo, do comum ao extraordinário. Ela se importa. Aprenderemos neste gesto, neste ato apostólico de Pedro e João, o que é se importar. Falávamos que dentro da teologia, claro, foi registrado o livro Atos dos Apóstolos, mostrando a atitude dos apóstolos para com o povo. Mas não seria incorreto também dizermos que Atos dos Apóstolos poderia ser escrito como Atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Dentro da teologia existe essa conversa, bem saudável sobre isso. Contudo, para não espiritualizar a
aquilo que é a nossa responsabilidade. Atos dos Apóstolos, e eu e você somos apóstolos de Cristo. Então, como apóstolos de Cristo, Cristo espera de nós os nossos atos. E a nossa atitude como igreja, porque nós somos a igreja de Cristo, ela deve ir do comum ao extraordinário. Então eu dizia para os irmãos que muitas das igrejas, muitos dos cristãos, têm buscado somente o extraordinário de Deus. Há algumas casas, algumas denominações que costumam até dizer e classificar se o culto foi bom ou ruim pela visibilidade do extraordinário. Então, se nada de extraordinário acontecer naquela noite, se nada de extraordinário acontecer, ele pode pensar que o culto não foi bom. E aí eu queria fazer minha primeira pergunta para você. Lembre-se da sua vida, da sua infância, até agora. Quantos momentos extraordinários você presenciou? Você vivenciou? Quantos momentos foram extraordinários? E o que eu quero dizer para você é que, se você for muito honesto comigo e sincero, você vai ver que não foram muitos. Talvez para alguns, o momento extraordinário foi visitar um lugar dos sonhos. Um momento extraordinário foi conhecer a pessoa amada. Um momento extraordinário foi render-se aos pés de Cristo. Mas pode contar os seus dias, independente da sua idade, se você tem 10, 20, 30, 40, 50 e todos 200 anos. Nós somos feitos mais de momentos comuns do que de extraordinariedade. Então quer dizer que quando não foi extraordinário, Deus não esteve conosco? Deus não te abençoou no comum? Sim. Deus nos abençoa nos momentos comuns. Deus eterno e extraordinário também é um Deus da cronologia e da rotina comum dos homens. Por isso que o amor de Deus extrapola as nossas expectativas. Por isso que Deus comunica na simplicidade, mas também no extraordinário. E eu quero ler com você agora essa história do comum ao extraordinário. E eu e você aprenderemos como igreja como se importar com as coisas comuns para também percebermos as extraordinárias. Capítulo 3 de Atos, eu estou lendo na versão NVT, nova versão transformadora. Diz assim: certo dia, por volta das 3 da tarde, Pedro e João foram ao templo orar. Um homem aleijado de nascença estava sendo carregado. Todos os dias ele era colocado ao lado da porta, chamada Formosa, para pedir esmolas a quem entrasse no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrar, pediu-lhes dinheiro. Pedro e João se voltaram para ele. Olhe para nós, disse Pedro. O homem fixou o olhar neles, esperando receber alguma esmola. Pedro, no entanto, disse: não tenho prata nem ouro, mas te dou o que eu tenho. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. Então Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a levantar-se. No mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. De um salto, ele se levantou e começou a andar. Em seguida, caminhando, saltando e louvando a Deus, entrou no templo com eles. Quando viram caminhar e ouviram louvar a Deus, todos perceberam que era o mesmo mendigo que tantas vezes tinham visto na porta formosa, e ficaram perplexos, admirados. Correram todos para o pórtico de Salomão, onde o homem permanecia com Pedro e João, e não se afastava deles. A igreja de Cristo, irmãos, do comum ao extraordinário, ela se importa. Eu queria convidar você agora a fazer essa leitura de Charles Spurgeon, para a gente entender um pouco melhor onde esse sermão estará situado. E vocês vão ler comigo naquele bom e velho 3, 2, 1, tá bom? 3, 2, 1. Cristo nos mostra que o amor não é apenas uma emoção, mas
mesmo quando isso implica abrir mão de nossos próprios interesses. Aleluia. Então, eu quero chamar vocês a atenção para esse primeiro ponto, que eu quero chamar de o comum. Nós somos pessoas comuns, com vidas comuns, sim ou não? De manhã eu brinquei com o pessoal e falei, sabe como eu sei que os irmãos são comuns? Eu não vi o nome de nenhum dos irmãos estampado nas capas dos jornais e revistas nessa semana, ou dos blogs, dizendo aqui, Cleberson de Jacareí, por quê? Pastor Wanders, Rita, isso mostra que nós somos pessoas comuns. E o que isso importa? Nada. Aparecer na capa de revista ou de jornal não importa nada. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus se importa com os comuns. É a igreja, no seu trabalho ordinário e comum, que faz a obra de Cristo. Foi o trabalho dos apóstolos imperfeitos, homens absolvidos pelo perdão dos seus pecados, que produziu o avanço da igreja. O extraordinário foi Cristo morrer na cruz. Mas depois, Deus conta com homens e mulheres comuns. Então era tudo comum, irmãos. Nós vamos ler no versículo 3, mas a rotina comum de oração, o lugar comum para pedir esmolas, o homem comum com um problema. E eu queria que você prestasse atenção agora nesses pontos da descrição de Lucas, nessa narrativa tão preciosa para nós. O verso 3 ele diz: certo dia. Que dia que era, irmãos? Um dia comum. Que dia é o dia para receber de Deus poder, misericórdia e graça? Qualquer dia, um dia comum. Neste certo dia, por volta das 3 da tarde, uma tarde comum, Pedro e João foram ao templo orar, porque era comum ir orar. Assim como nós temos os nossos encontros comuns aqui, de PG, de oração, e é comum a mim e a você participarmos desses eventos. Contudo, algo acontece. Um homem aleijado de nascença, ou seja, para este homem ser deficiente, ser aleijado era algo comum. Ele nasceu aleijado, o que se poderia fazer? As perspectivas, os sonhos, a maneira que ele tinha de saber as coisas era como um homem aleijado. E olha que interessante, este homem aleijado estava sendo carregado por algumas pessoas e todos os dias ele era colocado ao lado da porta chamada Formosa. Por quê? Porque era comum. Os homens colocavam ele do lado da porta do templo, porque era comum, era essa a rotina deles. E ele estava ali, irmãos, para pedir esmolas a quem entrasse no templo. Então a rotina de oração era comum, o problema do homem era comum, e Pedro e João são pessoas comuns. Mas eles são os apóstolos, mas eles só se tornaram extraordinários pelo poder de Deus. Mas até aquele momento, nenhum deles era sacerdote, nem sumo sacerdote, nem levita para ministrar no templo. Eles eram homens comuns. O que faz toda a diferença é que eles eram a igreja. E a igreja deve se importar com as coisas comuns. Não negligencie o comum, irmãos e irmãs. Não negligencie as rotinas. Seja aquele que se importa com aquilo que Deus deu para você fazer, com aquilo que você recebeu de oportunidade. Então, no verso 2 diz assim: o homem aleijado de nascença estava sendo carregado e todos os dias era colocado ao lado da porta para pedir esmolas a quem entrasse no templo. Ele ia para o templo, irmãos, mas ele ia para pedir esmolas. Ele não buscava outra coisa no templo senão uma miserável esmola, porque para ele o templo era comum, a rotina era comum, tudo era muito comum, até que aqueles homens comuns
sendo diligente na sua rotina, decidiram se importar com Ele. E aqui começa o nosso primeiro ponto de mensagem para você. Se importe com o comum. Às vezes você precisa só lavar a louça de maneira comum, mas é essa louça bem lavada, higienizada, sanitizada, que vai prover o bem para a sua família. É o zelo com o comum que vai nos levar a demonstrar que nós nos importamos. É a mãe que prepara o almoço e o jantar abnegadamente, cotidianamente, diariamente para os seus filhos e a sua família. É o pai de família que vai para trabalhar, às vezes muito cedo, mas o faz porque se importa com a sua família. É aquele que às vezes sabe que vai passar por um dia terrível. E os irmãos sabem que às vezes nós temos dias terríveis. Tem dia que você não quer ir para o trabalho. Nada de dar testado, hein? Nem doar sangue. Se importe, né? Sofra até as últimas consequências. Se importe com o comum. Faça o comum. Seja zeloso. Deus te deu alguém para cuidar, cuide. Deus te deu alguém para você amar, ame. Nas coisas comuns. E é isso que acontece. Versículo 3. Quando ele viu que Pedro e João iam entrar, pediu-lhes dinheiro. Porque era comum para ele ir ao templo, não para receber bênçãos espirituais, para receber uma quantia de dinheiro. Versículo 4. E aqui que eu quero que você entenda. Pedro e João se voltaram para ele. Olhe para nós, disse Pedro. O homem fixou o olhar neles, esperando receber alguma esmola. Pedro e João poderiam seguir as suas rotinas, poderiam dizer, não, depois eu entro. Mas eles se importaram com aquele aleijado. E ao se importar com o comum, Deus vai nos levar ao extraordinário. Quantas pessoas melhores que Pedro e João entraram naquele tempo? Quantas pessoas mais capacitadas e talvez próximas de Deus, na perspectiva humana, entraram e passaram pelo aleijado? Quantos até deram a esmola para ele, achando que isso era se importar? Pedro e João é a igreja que se importa com o comum. É a igreja que, olhando para aquele homem, diz: olhe para nós. Ou seja, chegou o momento em que eu sou interessado na sua vida, em que eu quero compreender da sua vida, em que eu não quero ser só mais uma peça da engrenagem social que nós vivemos, porque nós acostumamos a ser peças maquinalmente vivendo as nossas vidas na engrenagem da sociedade. Eu sou professor, eu dou aula, não me importo o que o meu aluno esteja aprendendo. Eu sou aluno, eu só quero passar, não me importo se está havendo empatia com o meu professor. E assim nós vamos fazendo. Eu sou funcionário público, então eu quero fazer apenas as questões que são cabidas. E talvez jogar uma paciência no horário vago. Né? Eu sou funcionário de uma empresa, então o que importa é que eu tenha o meu uniforme. O que importa é que eu tenha a minha carteirinha, né? Quando eu venho de São Paulo para São José dos Campos, onde eu resido atualmente, eu me deparo com essa questão cultural de São José, e possivelmente existe esse Jacareí também, onde quem trabalha na Embraer, lá em São José, tem um orgulho muito grande. E é uma coisa que eu, como paulista, até hoje não entendo muito. Né? Então o cara vai no mercado, ele vai crachar da empresa, né? Amém, o tiche compra igual o meu, né? E que Deus abençoe ele, né? Mas é isso, a gente aprendeu a ser peças da sociedade e não se importar com o outro. E nós, como irmãos batistas, nós temos esperado e aprender a palavra e não viver em uma sociedade que apenas espera as bênçãos de Deus, mas sermos crentes que honram o Deus da bênção, porque Ele nos abençoa em todo tempo, em
todo tempo a bondade dele nos persegue. Mesmo nos momentos, como Davi dizia, no vale da sombra da morte, ele está conosco. Então nós temos aprendido isso, mas este conhecimento não será suficiente se eu e você não nos importarmos com as coisas comuns, não sermos diligentes nas coisas comuns. Pedro e João entram no templo e eles entram ali para orar. Irmãos, nós saímos da nossa casa para um culto como este para orar a Deus, mas eu quero dizer que num dia comum, numa hora comum, Deus pode estar nos separando para viver algo extraordinário. Diga para Deus: eis-me aqui, Senhor. Eu estou pronto. Que o Senhor me use. Quando agora há pouco oramos uns pelos outros, nós já estávamos fazendo coisas comuns, porque é comum vir a uma igreja e orar uns pelos outros, mas é desta comunidade que Deus exercerá algo extraordinário. Por isso o ponto desta mensagem é: às vezes as coisas são comuns, mas nós buscamos também o extraordinário. Porém, entendemos que o extraordinário é uma dádiva divina. O extraordinário não está ligado a nós nesse sentido, mas é Deus que nos dá. E olha só, nós não temos prata nem ouro, mas temos Cristo. Leia na sua Bíblia, versículo 6 do capítulo 3. Pedro, no entanto, disse, enquanto aquele homem esperava receber uma esmola: não tenho prata nem ouro, mas lhe dou o que tenho. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. Então Pedro segurou o aleijado pela mão e ajudou-o a levantar-se. No mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. De um salto, ele se levantou e começou a andar. Em seguida, caminhando, saltando e louvando a Deus, entrou no templo com eles. Então, no comum das nossas vidas, na nossa rotina diária, você fazendo algo com esmero, você fazendo a sua oração da manhã, a sua oração da tarde, a sua oração da noite, não entenda que isso é debalde, que isso é vão. Entenda que é esse movimento comum, ordinário, que Deus estará utilizando. É o trabalho teológico, físico, braçal, muitas vezes, de produzir o sermão, às vezes parecendo que prega às paredes, que produzirá a salvação. É você que leva, às vezes, uma mensagem de Jesus ao seu vizinho, ao seu amigo. E você pode pensar que isso é tão comum e não fará nada, mas só Deus pode dizer o quanto o nosso trabalho comum será. Porque aqueles que recebem o Cristo experimentam um milagre, experimentam o extraordinário. E naquele momento, quando Pedro ele está dizendo: olha, eu não tenho ouro nem prata, e esta é a verdadeira igreja do Senhor Jesus. A verdadeira igreja do Senhor Jesus não tem ouro, não tem prata, mas tem algo muito precioso, como Paulo, o apóstolo, nos ensina, dizendo que somos frágeis como vasos de barro, mas que portamos algo precioso dentro de nós. É esta preciosidade que eu quero suscitar no coração dos irmãos. Eu não quero que os irmãos pensem que só podem fazer a obra porque tem uma condição X, Y ou Z, ou porque foram graduados nas universidades, porque tem curso de teologia. Não, vocês farão a obra do Senhor como pessoas comuns, abençoadas por Deus, usando aquilo que tem de precioso dentro. E o que ele tinha não era ouro nem prata, mas era Cristo. E quem tem Cristo tem tudo. Porque o Cristo vivendo em nosso coração, como o apóstolo Paulo nos ensina, nós paramos de viver a nossa vida, é Ele que vive em nós. E a vida de Cristo em nós produz em nós alegria, produz em nós regozijo, produz em nós esse elemento tão buscado por aqueles que têm condições sociais melhores. Eu disse para você que não importa que você não apareceu nas capas de revista. Por quê? Porque o Cristo é dado a todos. Aqueles que aparecem na capa ou não de uma revista, aqueles que têm um artigo de jornal ou não. Deus procura homens e mulheres comuns
para que Ele seja o extraordinário de suas vidas. Deus procura, irmãos, homens e mulheres comuns, para Ele ser o extraordinário. Eu sei que temos vivido dias difíceis, onde parece que os homens são extraordinários, que as mulheres são extraordinárias. Oh, irmãos, como é bom a gente ver quanta gente capacitada nós temos no nosso país, né? Você abre as páginas do Instagram, quanta gente boa, né? Quanto selfie bonito. Mas na hora do comum, a gente não percebe isso. Na hora que você estiver criando o seu carro, você não vai ver essa gente extraordinária. Não está criticando, não. Eu estou dizendo que existe uma realidade muito comum, irmãos. Existe aquele dia que você levanta com dor de cabeça, né? Você quer já levantar com aquele redemoinho embaixo? Você fala, meu Deus, hoje já aqui. Se você for homem, você me entende, você tem 5 minutos para sair, né? Porque o homem levanta no limite. Tem um mais organizado, mas tem uns que... Mas a graça dele nos basta. E às vezes você vai querer desistir de fazer as coisas por causa do mundo. Pelo contrário, você vai ser movido a fazer por aquilo que está dentro de você. Não é o exterior que move a sua vida, é o interior. Se o interior for Cristo. Se o interior for Cristo. Aquele homem estava na porta do templo. Ele não entrava no templo, irmãos. Eu prestei muita atenção nesse registro. Ele estava ali aleijado, pedindo esmolas e não entrava no templo. Quando aqueles homens comuns, cheios do extraordinário chamado Jesus, se importam com Ele, do comum ao extraordinário, a igreja de Cristo ganha mais uma alma. Pedro diz: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Essa é a minha oração, para que todos vocês tenham essas respostas nos seus lábios, nas suas bocas. Não tenham ouro, irmãos, não tenham prata, mas o que vocês têm, deem aos outros que estão perto de vocês. Se você tem paz, dê paz. Se você tem amor, dê amor. Se você tem alegria, dê alegria. Porque quando a gente age no comum, mostrando o extraordinário, nós transformamos o lugar, as coisas, a vida das pessoas no extraordinário de Cristo. E diz a palavra que aí sim algo extraordinário aconteceu. E olha, irmãos, por ser extraordinário, alguns andaram perguntando de maneira muito até ignóbia: por que então Deus não cura todos os aleijados? Porque o extraordinário não acontece sempre. Não acontece toda hora. Lembra da minha pergunta para vocês? Lembra do momento extraordinário na sua vida? Se ele acontecer todo dia, deixa de ser extraordinário. Se você tem um casamento como o meu, extraordinário, então você vai viver uma vida comum. Não pode ser todo dia altar, buffet, festa. Imagina, todo dia buffet. Chega uma hora. Seria bom, não seria? Mas, se acontecer, deixe de ser extraordinário. Pastor, mas eu quero ter um extraordinário. Seja zeloso com o comum. Seja aquele que se importa com o comum. Quer ter um casamento extraordinário? Se importe com o comum do casamento. E o comum são essas relações que nós temos. Quer ter uma vida extraordinária com Deus? Faça um trabalho ordinário, comum. Levante, leia sua Bíblia, faça sua oração, medite. Quer viver uma vizinhança extraordinária? Se importe com os vizinhos. Seja empático. Ofereça ajuda.
Porque quando eu e você, como igreja, se importar com as coisas comuns, Deus nos levará ao extraordinário. É isso que João e Pedro perceberam, o extraordinário. A Bíblia diz que os tornozelos deles se endireitaram, se fortaleceram. Aquilo foi extraordinário, aquilo foi maravilhoso. E dando um salto, ele pulou, e veja bem, versículo 8: de um salto ele se levantou e começou a andar. Em seguida, porque o milagre tem que mover o coração do homem para Deus e não para outra coisa. Em seguida, caminhando, saltando e louvando a Deus, entrou no templo com eles. Sabe por que Deus vai fazer um milagre para você? Para você entrar no templo, adorando, louvando e saltando. Não existe outro motivo para Deus fazer milagre. Deus não vai fazer milagre para fortalecer a instituição humana. Eu não acredito nesses milagres. Mas Deus me curou lá. Se Ele curou lá, é para que você entre em qualquer casa de oração, saltando, louvando e adorando a Ele. Não existe outra glória que não seja ao Senhor. Por isso a instituição humana não importa. Ela está dentro do bojo da multiforme graça de Deus. Deus tem uma graça que alcança eu e você de maneiras diferentes, porque nós não temos a mesma mente, nós não temos a mesma cultura, nem a mesma criação. Aliás, nós não teríamos nenhum motivo para estarmos juntos neste lugar, senão o Cristo. Se eu e você formos sinceros e olharmos para a nossa cultura, para a nossa maneira de sermos criados, para a nossa teologia, talvez não estaríamos juntos. O que nos une? Cristo. É Ele que nos une. E se não for Ele, não tem nada. Porque não há nada, nem acima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas mais profundas da terra, que pode nos separar do amor de Jesus Cristo. É este amor, é isso. Então o extraordinário para nós é Cristo. É Ele que forma para nós esta amálgama dos nossos pensamentos. É o Senhor Jesus que nos une. Mesmo comuns, nós estamos unidos em Cristo, vivendo essa vida. Então esse homem que até então, irmãos, ele só estava na porta do templo, agora ele entra. Ele entra no templo. E ele entra no templo com a maneira certa. Qual é a maneira certa de entrar no templo? Adorando, louvando a Deus. Às vezes existem aleijados espirituais esperando por nós para darmos as mãos e levantar ele da sua deficiência espiritual e trazer ele aqui para dentro do templo da maneira correta. Tem gente que anda nas igrejas, infelizmente, ainda que estejam fisicamente dentro do templo, estão lá fora apenas esperando uma esmola. São aqueles que entram na igreja esperando que Deus seja um servo subserviente que lhes cumprirá o desejo do coração, sem nada em troca, sem nenhum respeito, sem nenhuma devoção, sem nenhuma admiração. São aqueles que, envoltos e absortos na sua vaidade, exigem que Deus faça algo para eles. Se Deus não fizer, Ele não é Deus. Se Deus existe, Ele deve fazer. Certa vez, alguém disse assim: cale-se diante dele todos os moradores da terra. Faça silêncio, porque você não sabe quem é Deus. Contudo, é-nos dado a liberdade em Cristo Jesus de manifestarmos a Ele a honra, a glória e o poder. Então tem pessoas que podem estar, irmãos, esmolando dentro das igrejas, esperando uma esmola. Ai, pastor, eu estou numa dificuldade. Se Deus me desse um emprego, irmãos, é só isso que você espera de Deus? Sabe por quê, irmãos? Porque isso é tão insólito. Talvez para mim e para você, ou eu vou usar a mim, né, porque eu não quero ofender ninguém aqui, mas talvez para mim 50 mil reais é muito. Está entendendo? Talvez você fale assim: nossa, se eu tivesse 300 mil reais, 500 mil reais, as megas da virada. Mas tem gente, irmãos, que isso aí não é nada.
Assim como para mim e para você que trabalhamos e desenvolvemos a nossa profissão e o nosso trabalho, às vezes R$1 não é nada. Está tão desvalorizado que acho que se a gente vir R$1 não vale nem a pena achar, né? Tem uns aqui que não acham, eu sei. Eu falo assim, não vou achar. Por causa do R$1. Contudo, irmãos, contudo, esse R$1 pode fazer a diferença na vida de alguém. Não é estranho isso? Então, receber R$1, R$10, R$100, R$50.000 não muda a vida de ninguém. O que muda a nossa vida é não ter ouro nem prata, mas ter o Cristo. Às vezes em aconselhamento a gente vê pessoas que estão com muitas dívidas. Muitas dívidas. Ações trabalhistas que tiveram de uma empresa. Sabe, o cara abriu a empresa, achou que ia ser fácil, né? Achou que ia ser patrão. Né? O brasileiro tem isso, né? Agora ser patrão, aí abriu a empresa. Aí começa. Ações trabalhistas pesadas. Cobrando hora extra que nunca nem. E aí a pessoa vai se desesperando. Eu quero dizer para você que isso, ele está desesperado porque o coração dele muitas vezes foi colocado no erário. Quando ele tirar o coração dele dessas coisas e colocar em Cristo, mesmo com a dívida, porque eu posso ser senhor com Deus, mas eu também posso ser escravo. E muitos escravos adoraram a Deus em espírito e em verdade, e foram conduzidos às mansões celestiais. O que é a dívida? Trabalhar para pagar. Eu falo para eles, irmão, trabalho paga. Negocia, ora a Deus, pede clemência, pede, né? Procura pessoas, advogados, pessoas que podem te ajudar, porque muitas vezes são juros injustos, né? Mas aí eu pergunto, mas você está vivendo? Deus deixou faltar algo na sua mesa? Não. É essa a graça de Deus. Eu não quero deixar você estimulado a dever ninguém. A Bíblia diz que ninguém tem mais nada a não ser o amor. Mas não são as coisas. Para a gente ir para o último ponto dessa mensagem, mas ainda ficando nisso. É isso que Pedro, ele fala. Eu não tenho ouro prata. Pedro não tinha, irmãos, é verdade. Mas eu tenho algo. Você acha que para aquela pessoa que foi curada da sua deficiência, ele preferiria ter ganhado ali, sei lá, 1 quilo de ouro, que era assim, que era medido, né? 1 talento, 10 talentos, ou a saúde das pernas? A saúde das pernas. A minha pergunta para você é: o que você precisa de Deus? Talvez você não tenha recebido, porque você tem pedido errado. A Bíblia fala assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Pensa corretamente para Deus. Pensa aquilo que Deus vai fazer. Porque o que Deus queria, irmãos, no final, o extraordinário de Deus não era que aquele homem fosse curado. Jesus, em vida, poderia ter encontrado esse homem, sim ou não? Sim, ele poderia ter curado. Mas Jesus não queria que ele saltasse. Jesus queria que ele o adorasse. E Jesus queria fazer algo mais. Jesus queria que aquele homem chamado Pedro e aquele homem chamado João, que passaram por um estado de humilhação tão grande, agora experimentassem uma exaltação de Deus na vida deles, confirmando com eles o selo da preciosa vocação deles. Porque aqueles que ministram para Deus, às vezes precisam de algumas provas do seu ministério. Por quê? Porque são homens comuns. Quando eu subo aqui para pregar aos irmãos, eu sempre peço: Deus, fala com o teu povo, que eles não escutem o pastor Wanderson. Até essa questão das mídias sociais eu tenho a dificuldade de aparecer nas fotos. Eu não quero. Mas às vezes a gente fala: não, mas é por nome, mas eu não quero. Importa que ele cresça, que eu diminua, que eu desapareça. E se for para Cristo ser exaltado, ninguém conheceu o pastor Wanderson, aleluia, glória a Deus. Porque não adiantará nada
que as pessoas desse bairro me conheçam e não conheçam Jesus. Porque eu sou um pobre pecador que não posso fazer nada por eles. E é isso o que acontece quando eu e você, como igreja do Senhor Jesus, se importa. É o último ponto da nossa mensagem. Nós somos do comum ao extraordinário. E o extraordinário é Jesus. Jesus é percebido ao reproduzir seus ensinos, suas atitudes e seu amor para com o próximo. Você quer levar uma pessoa a Jesus? Você quer que o coração de alguém se converta? O quê? Os ensinos dele. Quais são os ensinos dele? Ele reduziu 2 mandamentos. Ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu ímpeto. Irmão, se você amar Ele, isso é difícil, irmãos. De todo entendimento, de todo o coração, com toda a tua força, meu irmão. Segundo, reproduz as suas atitudes. E a gente tem dificuldade para reproduzir. Né? Eu mesmo tenho muita dificuldade de reproduzir as atitudes de Cristo no trânsito. Mas tem mais de bicho. Porque eu não quero ser um mau cristão. E outro dia, em São José dos Campos, descendo a via, por acaso eu estava na direita e precisava para a esquerda. E a funilar para a esquerda. Eu já liguei a minha seta e fiquei esperando. E aí o pessoal de trás nem ia e nem deixava eu entrar. Eu falei, ué, tem alguma coisa vai acontecer, eu vou ter que frear aqui. Aí quando eu freiei, né, porque chegou a curva, eu fiz assim, ó, pode passar. Aí pegou e mostrou o dedo para mim, mas não foi esse. Aí eu olhei assim, atônito. E ele olhou no retrovisor, assim, obrigado. Aí ele fez o sinal assim, você está aqui, quer ir para cá? O que eu posso fazer? Eu tenho que ir. Acabou a vida, eu não sabia que não ia, né? E aí, irmãos, eu senti que constrangido depois, sabe por quê? Porque talvez ele pensava que eu ia considerar também. Mas eu falei para ele, o que eu posso fazer? Ah, obrigado, Deus abençoe. Mas esse dia eu estava com Cristo. Porque normalmente não dá uma raiva. O cara está errado, ele não quer estar certo. Então, é os ensinos, mas também as atitudes. Não adianta, irmãos, eu me debruçar e ler. E depois eu estar batendo nos carros. Que é a vontade que dá. É. E aí eu deixei ele ir, assim, ele foi. Depois eu até passei, era muito curioso. E ele ficou numa fila lá, eu fui de novo na direita. Eu já na direita, eu não queria confusão. E o diabo põe os caras na direita também, né? E aí, passei, ou seja, para quê? Né? Assim, ele podia ter deixado ainda, eu estava na frente dele, só que está direita. Então eu digo, ele se dirija, deixa o pastor, diga o pastor, uma hora da coordenação. E por último, seu amor para com o próximo. O amor de Deus deve ser demonstrado nos ensinos, nas atitudes humanas. E o amor agora, nós não podemos falar só das questões do trânsito. O amor será medido nas relações íntimas e pessoais que temos com aqueles que estão ao nosso redor. Certa vez me perguntaram, quem é o meu próximo? Sabe quem é seu próximo? Sabe quem é seu próximo? Sabe quem é seu próximo? Todos nós sabemos. Nenhum de nós desconhece o próximo. Às vezes a gente divaga. O próximo é aquele que Deus colocou para você. É com esse que se demonstra. Eu sempre tenho falado, e eu não estou me colocando numa condição de perfeição, mas eu sempre tenho dito isso, que o meu primeiro ou a minha primeira discípula será a minha esposa. Porque se eu não conseguir ser crente para ela, eu não vou ser crente para ninguém. Se eu não conseguir ser sacerdote para ela, eu não serei sacerdote para ninguém. Como é que é com ela que eu estou lá, dividindo, né, o pouco manteiga? Você está entendendo o segredo do amor de Deus? E no desdobramento lógico, o próximo que eu devo demonstrar amor não é para aquele que está lá fora, é para quem está aqui dentro. Se eu não conseguir, né? Nós estamos aqui no Douglas. Olhar o Douglas, abraçar o Douglas, ter um bom relacionamento
depois comunhão com Cristo, eu não posso ter como lá de fora. E aí a gente percebe como que a igreja está aleijada. Nós tivemos, alguns anos atrás, um movimento de alguns cristãos, onde eles se ajuntaram em um dos maiores estádios ali de São Paulo e declaravam ali que aquele evento era um evento de avivamento cristão. E uma das pessoas que participou desse movimento, hoje, ela está totalmente perdida daquilo que ela ditava como convicção. E eu assisti essas coisas, eu assisto todas essas coisas. Todos esses malucos de rádio e TV que vocês conhecem, eu conheço também. Alguns eu vou até no escuro para ver, porque eu falo, não preciso ver. Às vezes eu não falo os nomes aqui, porque não convém. Mas, e aí eles ficam, vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. E eu falava assim, meu Deus, quantos desses avivalistas talvez não conseguem nem dizer bom dia para os seus pais, talvez não conseguem nem respeitar a ordem dos pastores. Quantos jovens naquele lugar não conseguem ter um relacionamento bom com seus próprios pais? Então não me venha falar de avivamento, irmãos. Não me venha falar de poder sobrenatural se dentro do comum você não se importar. Por quê? Porque a igreja de Cristo, que você aprendeu nesta noite, se importa do comum ao extraordinário. Óbvio que é muito bom sermos enchidos, cheios do poder de Deus e manifestar a sua glória e a sua graça. Mas nós seremos medidos pelas nossas ações comuns, como os comuns que Deus colocar. E é por isso que nós, como igreja comum, somos abençoados por Deus. Eu queria convidar o Ministério de Louvor à frente, para a gente terminar esse tempo. E eu queria dizer para você o seguinte: quando eu e você nos importarmos com aqueles que Deus colocar no nosso caminho, essas pessoas verão Cristo. Essas pessoas perceberão Cristo. E ao perceber Cristo, o último verso diz o seguinte, que todos estavam admirados, mas uma coisa só para a gente fechar, ele diz assim, versículo 11: admirados, correram todos para o pórtico de Salomão, onde o homem permanecia com Pedro e João e não se afastava deles. Tem pessoas que querem seguir você, irmãos. Tem pessoas que querem estar com você sempre. Isso é a marca de Cristo na sua vida. Se você consegue cativar pessoas, não estou dizendo que você vai ser aquela celebridade, mas tem pessoas que querem passar tempo com você, que tem se agradado. Isso é uma marca de Cristo na sua vida. Preserve isso, porque é este comum que Deus vai usar para trazer algo extraordinário. Talvez você tenha um parente que é a única resposta de salvação para ele, é a sua vida. Seja comum, mas seja uma bênção para ela. Aquele aleijado já não é mais um mendigo, já não é mais um aleijado. Agora ele é a igreja, e agora ele dentro do templo adora, e ele não quer sair de perto dos seus irmãos. Ele não quer se afastar daquele lugar, porque aqueles irmãos representam para ele Jesus. Por isso que a gente se gosta tanto uns dos outros. Por isso que a gente se quer tanto estar próximo dos outros. E a gente enxerga nos irmãos Jesus. E é assim que tem que ser. Queria convidar você a colocar-se em pé para nós. E nós vamos do comum ao extraordinário, pensando naquilo que Deus faz na minha vida e na sua vida. Do comum ao extraordinário, Deus vai agir com essas coisas. Eu queria que você enchesse essa casa agora de glória, de adoração, de louvor, porque Deus é bom, irmãos. Vamos cantar.
desejo, Senhor, honrar com meu coração te adorar. Tudo em mim te dá meu Senhor, toda meu coração, toda minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o que eu quero. Esse é o meu desejo. Esse é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração, toda minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o meu querer. Toma o meu coração, toda minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o meu querer. Essa é a nossa oração. Eu queria pedir agora que os irmãos dessem as mãos para a gente fechar a nossa oração. Eu queria